Fala, seus mal-diagramados. Imagine você naquele churrasco familiar de fim de semana e chega o seu primo evangélico que trabalha fazendo uns lances aí, falando sobre o Pix ser a marca da besta do globalismo ou mulher usando cabelo Black Power ser apenas esquerdismo. Você tenta se desvencilhar, mas ele puxa o celular e estraga o seu almoço com um vídeo de pregação de 1 hora do pastor Anderson Silva. E claro, começa a falar de política e emenda a sequência do Nine isso, Barba aquilo, Luladrão e faz o L. Esse inferno familiar, que já foi pior, mas parece querer voltar, não é só uma demência isolada do seu primo, não. A relação entre política e evangélicos é um dos grandes fenômenos sociais do Brasil nos últimos 30 anos. Tanto que a eleição do Jair só pode ser compreendida a partir dessa mudança. Eu quero agradecer a Deus por estar vivo. Só que a esquerda parece estar simplesmente perdida diante do desafio colocado pela ascensão dos evangélicos. Por mais que a cada esquina da internet apareça um profeta dando a solução de como a esquerda deve se portar diante de pastores do seu rebanho. Mas a questão que ninguém quer encarar é a seguinte: como a esquerda pode conquistar o eleitorado evangélico sem deixar de ser esquerda? A coisa não é simples, evidentemente. Nas últimas décadas, não só o agro virou pop, mas podemos dizer que o gospel também virou pop. Os tempos da série Decadência da Globo de 1995, na qual Edson Celulari fazia uma versão de Olhos Azuis do Edir Macedo, passaram. Agora até novela das 7 da mesma emissora tem uma protagonista negra e evangélica. Ninguém precisa mais ser um aplicado leitor da Bíblia vestindo saião ou paletó da Dorinhos para ser um renascido em Cristo. Haja visto o católico crente difuso, que é um fenômeno que atinge pessoas como Neymar, MC Pipoquinha e Juliana do bonde do forró. Sou evangélica é uma palavra muito forte. Cristã. Sim, chegamos ao crente não praticante como brasileiro típico. A existência desse crente freestyle se deve à estratégia de evangelização aplicada pelas igrejas e que eu vou chamar de cavalo de Troia gospel. Pegue todos os produtos da cultura popular e faça um similar gospel. Seu lance é trap, tem trap gospel. Você quer estar comigo, pois a certeza é a fé. Death metal tem também. Quentão e quadrilha também tem a versão ungida. E se gostar de suruba e assassinato, pode ficar tranquilo que existe o seu espacinho dentro do universo gospel. Mas como chegamos ao gospel é pop? Bom, primeiro é um fenômeno demográfico. Desde a década de 1980, a população evangélica está em crescimento acelerado e projeções do IBGE afirmam que até 2032 eles irão ultrapassar os católicos. E mesmo que em seu dia a dia você não conheça nenhum crente pessoalmente, faça o seguinte teste. Ligue a rádio e conte quantas emissoras são evangélicas. Eu chuto que de cada 4, pelo menos uma será evangélica em vários estados. E nem preciso falar para a presença das igrejas na TV aberta ou a cabo. Não é bem uma minoria que é a audiência de toda essa rede midiática, viu? Eles superam facilmente a CNN, a Globo e as rádios rock. Você ainda não tem a nossa TV? A nossa TV é diferente de tudo que você já viu. Só aqui você encontra canais pensados para trazer o melhor a você e sua família. E é óbvio que tudo isso se liga à política nacional. Na atual legislatura, a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional reúne 132 deputados e 14 senadores. Um grupo dessas proporções é produto de décadas de participação mais efetiva dos evangélicos na política, em especial a partir da Constituinte entre 1986 e 1988, na qual a bancada evangélica era composta por apenas 33 membros
membros, sendo 18 deles do ramo pentecostal. As coisas mudaram bastante. Agindo como bloco coeso, eles assumem posições contrárias à homossexualidade, liberação das drogas, feminismo, pornografia, liberação dos métodos contraceptivos abortivos e a censura nos costumes nos meios de comunicação. E posteriormente, nas eleições presidenciais, cada vez mais o voto evangélico foi mostrando seu peso. Entre Collor e Lula, igrejas como a Universal e a Casa da Bênção apoiaram o Caçador de Marajás. Em 1994, Edir Macedo, liso como sempre, declarou o seguinte: esta eleição será uma luta entre os candidatos de Deus e do diabo, mas eu não votarei em Lula. Em 2002, a estratégia de Serra de trazer a pauta do aborto ao debate nacional não evitou que a maior parte do voto evangélico fosse parar no colo de Antony Garotinho no primeiro turno e que esse Antony Garotinho fizesse a ponte entre Lula e diversas igrejas no segundo turno. E a partir daí, meu irmão, os temas relativos à moral, sexualidade e drogas fizeram o caldo entornar para a esquerda até chegarmos à eleição do excrementíssimo em 2018. Lembrando que o obscuro deputadinho do Rio de Janeiro, nos idos de 2011, já estava relacionando homossexualidade e pedofilia na TV Câmara, dentre outras atrocidades que ele costumava dizer. Fala tanto em bullying e vai estimular o homossexualismo. Porque os outros filmetes, como por exemplo, o outro chamado Probabilidade, é um menino que está numa cidade, namora uma menina, tá certo? E quando os pais mudam de cidade, ele começa a relacionar com outros amigos e num dado momento, com um coleguinha, há um beijo entre os dois meninos. E ele se sente algo diferente. E daí ele fica na dúvida, namoro o João ou volto para a Mariazinha? E ele chega a uma brilhante conclusão no final desse trauma que ele vive. Fica com os dois. Porque assim sendo, ele tem 50% a mais de chance de ser feliz do que um menino heterossexual. Isso vai estimular o quê lá na escola pública do primeiro grau? O homossexualismo. E vai escancarar as portas para a pedofilia também. Mas não é só o poder da demografia e da política que faz essa máquina de evangelização funcionar. Existe um soft power tentando vender ideias reacionárias em uma embalagem modernosa. Na música, por exemplo, o gospel antes da pandemia correspondia a 20% da receita da indústria fonográfica nacional. E durante a pandemia, o número de ouvintes do estilo musical cresceu 44%, de acordo com dados do aplicativo Spotify. Aline Barros aparece constantemente em programas de auditório da Globo sem maiores problemas. Essa expansão musical veio junto com a mudança de visual. O estilo evangélico migrou do outfit terno cinza com Bíblia embaixo do sovaco para dancinhas de TikTok. Ele está te esperando e quer ouvir a sua voz. Sai do mundão, irmão. Sei que você vai crescer, crente como nós, crentes, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosos, pois com Cristo somos invencíveis. E junto com os fiéis, as igrejas, digo as churches, agora são, digamos, estilosas. Templos com fachadas sóbrias em tons escuros guardam palcos com tela de LED e iluminação high-tech. No púlpito, um clone do Henrique Fogaça usa algum versículo do Antigo Testamento para disseminar ou um papinho de red pill ou um discurso inflamado de piramideiro motivacional. Tudo isso ao som de uma banda de worship tocando algo que pode ser descrito como um U2 movido a Zolpidem. Muitos que chegaram até aqui já estão subindo pelas paredes. Mas nem todos são assim. Concordo, nem todos são assim. E dou um exemplo aqui. Feche os seus olhos e imagine a seguinte pessoa. Ítalo japonês paulistano, barba cultivada com minoxidil, fã de cerveja artesanal, do Kiss e do Van Halen. Esse cara é eleitor da direita, não é mesmo? Não, gente, eu estou descrevendo o Marco Bezzi, o que não significa que a maioria dos roquistas quarentão não seja quase sempre um Paulinho Cogos que já fez sexo pelo menos uma vez na vida sem pagar. E não estamos tratando aqui apenas de uma igreja ou de um pastor específico. Na real, a mentalidade do brasileiro hoje em dia, sendo ele evangélico praticante ou não, kardecista ou mesmo católico, tem sido modelada por uma espécie de teologia difusa que liga discretamente religião e neoliberalismo.
E esse é o grande perigo. A teologia da prosperidade, que chegou aqui via televangelismo americano nos anos 80, defende que as bênçãos de Deus não esperam uma vida após a morte para se concretizarem e se realizam aqui, agora, em abundância material. Ou seja, se você ainda está com o seu Corsa Classic vendendo quentinha no estacionamento de uma faculdade e não está pilotando uma BMW Série 5 após empreender vendendo cursos para ficar rico, sinto dizer, mas a sua fé não é forte o suficiente. E para muitos, uma vida sem abundância é decorrente de uma família amaldiçoada por práticas imorais, como a homossexualidade e fornicação. Nisso, o individualismo neoliberal fica de mãos dadas com o conservadorismo, e Margaret Thatcher, junto com Hitler e Fleury, sorri no inferno. O maniqueísmo de certos neopentecostais, e não estamos falando de pequenas seitas, mas de igrejas do vulto das lideradas por Macedo e Malafaia, explica o mundo em termos de uma guerra cotidiana contra o diabo, contra o mal. Essa visão da vida se adequa perfeitamente ao esvaziamento de políticas públicas e da demonização da política, que se tornou quase um senso comum do brasileiro. Tudo aquilo que não é da igreja e autorizado biblicamente é visto como produto do inimigo, o que faz com que pautas de extrema-direita sejam muito bem-vindas em certos círculos evangélicos por seu caráter antissistema, tipo homeschooling, escola sem partido e comunidades terapêuticas. Isso sem contar como cada vez mais o discurso coach hiperindividualista e antagônico a toda a ideia de responsabilidade e solidariedade social se confunde com as pregações dos pastores populares como Pablo Marçal, Dave Leonardo e Thiago Brunet. É normal pensar em desistir. O que não pode ser normal é desistir. O mundo, segundo essa mistura de ancapismo, neopentecostalismo e conservadorismo, tem como ideal de Brasil um país no qual as igrejas façam as vezes dos ministérios da educação, da cultura e da previdência. As PMs também seriam uma espécie de tropa de juízes dread condenando os desviados e vagabundos, e o livre mercado seria a sociabilidade fora dos templos e da família hétero. Diante disso, a esquerda parece que percebe o problema, mas não consegue encará-lo de frente. Várias doutrinas que citamos aí são diretamente contrárias a pautas caras à esquerda, mas temos eleições a cada 2 anos e quem quer perder votos por defender coisas tão extremistas como igualdade, respeito, solidariedade, ciência e direitos humanos, não é mesmo? E diante da covardia em tratar abertamente desse impasse, o que não faltam são falsas soluções. Primeiro, existe a crença mágica de que o crescimento populacional evangélico levaria a uma progressiva diluição de suas crenças mais antidemocráticas. Olha, vocês já viram o TikTok da Ingrid Silveira? Ela usa shortinho e parece dançarina de brega funk do Recife, mas tem opiniões sobre racismo, feminismo e a esquerda que talvez sejam mais reacionárias do que muito integrante da TFP. Depois tem a síndrome do Henrique Vieira. Basta você citar qualquer crítica aos evangélicos que alguém puxa a carta. Ok, mas e o Henrique Vieira? Tá bom, mas fora ele e mais uns 3 que viralizaram no Twitter de esquerda, quantos pastores progressistas e influentes você conhece? Na eleição também surgiu a fé no evangélico pobre abstrato que votaria em toda uma bancada de esquerda bastando conversar apenas sobre economia, salário e renda. Esqueça a precarização, as reivindicações LGBTQIA+, o feminismo e o movimento negro e foque apenas em picanha e aumento do salário mínimo que venceremos. Além de ser uma espécie de esquerda envergonhada e autofóbica, ela ignora que as quebradas do Brasil e seus habitantes são mais diversos do que se supõe e ser pobre evangélico em Maragogi, Codajás, Lajeado do Bugre em Águas Lindas do Goiás não é algo que caiba em um mero fio de Twitter lacrador. Por fim, é comum a solução dada pelos sommeliers de esquerda que adoram a palavra diálogo. E dialogar não é o
que tá faltando mesmo? Finalmente, uma solução razoável que leva em conta a troca de ideias inerentes ao espaço público democrático. E não tem mês que a Folha de São Paulo não publique um artigo desses, sempre com aquele tom professoral e impaciente de quem está ensinando algum bebedor de Itaipava a apreciar um tanino de um vinho muito raro e caro. Na verdade, o que se esconde nesses artigos é a defesa de relação BDSM entre esquerda e os evangélicos. Escute, aceite e obedeça, que só assim eles vão te garantir a eleição em 2026. Afinal, a esquerda deve se sentir culpada pelas vitórias eleitorais, por estudar e por querer melhorar alguma coisa na vida das pessoas. Mas com a virada demográfica evangélica chegando, Lula com mais de 80 anos em 2026 e com a possibilidade de um Bolsonaro que saiba usar talheres surgir nos próximos anos, como fica esse impasse? É continuar pisando em ovos enquanto somos tratorados? É o render-se ou ser assimilado? Vamos então, resignadamente, encenar a versão tropical de submissão do Michel Houellebecq. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok. Sigam a gente por lá e não deixem de conhecer as nossas camisetas disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que só falta diálogo para resolver a questão evangélica, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.